realmente o primeiro objetivo hoje desse nosso evento é tentar traduzir para a maioria dos presentes e para o público em geral o que é o Siscoserv. A começar pelo nome, que é o Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços Intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio. Eu não sabia do nome completo, como eu não sou do ramo, eu fiquei assustado já com a dimensão do próprio nome, né? A complexidade do próprio nome. Então, o nome já dá uma ideia, efetivamente, da complexidade. A Associação Comercial vem participando desde 2008, todos os meus antecessores e todos que lidaram aqui na área, de reuniões com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior sobre a criação da nomenclatura brasileira de serviço, com vista à elaboração de estatísticas que orientassem políticas e incentivos ao comércio exterior de serviços. Nós todos entendemos a necessidade que o governo tem de informações. É absolutamente necessário. Mas o que eu queria dizer aqui para todos que estão em volta, é até para dar o tom dessa reunião. Eu vou dar um exemplo só para sair um pouco da área específica. Aqui em São Paulo, nós tivemos um aumento de IPTU recentemente. E em questão de horas, essa entidade que tem essa tradição chamou várias outras entidades. Nós tivemos aqui conosco 40 entidades diferentes. E tomou-se a decisão de entrar com uma ação para a derrubada do IPTU. E nós deixamos bem claro, desde o primeiro momento, que nós não estamos aqui para derrubar o IPTU, ou nós não estamos aqui para fazer frente a um prefeito, e nós não estamos aqui para fazer qualquer tipo de ação contrária. O que acontecia é que existia uma exaustão, problema de capacidade contributiva. Não era contra o IPTU, era contra qualquer imposto que fosse colocado. Nós estávamos no limite da tolerância. E isso ficou claro, porque em 5 minutos, estou dizendo muito rapidamente, se tomou a decisão, vários companheiros aqui que participaram dessa epopeia, né? Então, o que eu queria dizer é que, no caso que nós estamos tratando aqui do Siscoserv, não se trata de ser alguém contra um Siscoserv, ou contra um ministério, ou contra um governo, ou contra ou a favor, não é isso. O que nós estamos e queremos transmitir, e eu me sinto na obrigação de fazer isso, porque esse é o dever que me foi imposto pelos meus companheiros, é dizer que nós estamos no limite da tolerância do nível de intromissão de governo e do nível de informações que nos são pedidas, que não se consegue ver sentido nem articulação entre todas as áreas. Esse é um sentimento que eu queria passar, porque esse tem sido a sensação que eu tenho recebido dos nossos associados de uma maneira geral. Então, dentro dessa linha, dizer, um sentimento, eu não sou o técnico do assunto, eu tenho que passar o sentimento da casa, de uma maneira geral. Quer dizer, estamos falando de uma forma mais geral, o que nós temos visto é a informatização da burocracia. Quer dizer, de uma maneira geral e, de uma certa maneira, uma inexistência de articulação entre as áreas de governo que acabam pedindo a mesma informação de formas diferentes e de formas cada vez mais complexas. Então, nós sabemos hoje, e simplesmente eu não quero tomar o tempo de vocês, porque hoje a razão dessa reunião é mais de tentar esclarecer, de nós tentarmos contribuir para o bom encaminhamento. Então, nós queremos ser parceiros do progresso. Nós queremos ter a sociedade da confiança, aquela em que você acredita no parceiro, você acredita que nós todos somos parceiros do progresso. Quando existe essa confiança, você não precisa de tanta informação e de tanta ingerência, você precisa de um mínimo de informação para poder contribuir. O que eu quero dizer é que essa casa, e eu estou convencido de que toda a mesa e de todos que estão aqui, querem progredir, querem fazer com que o nosso comércio exterior cada vez se aprimore, que todos tenham a chance e um ambiente
favorável para que possam progredir e cumprir sua função. Eu queria, só por curiosidade, só para referendar o que eu acabei de dizer, o nosso jornal, essa entidade tem um jornal há 90 anos, um jornal diário. Esse nosso jornal, na semana passada, trouxe um artigo que todos vocês devem ter visto. Tem um advogado aqui que ele, 22 anos depois, ele fez o maior livro do Brasil. Não sei se vocês viram isso. Esse homem teve a pachorra de juntar toda artigos, me ajudem, portarias, decretos, vamos falar junto, quem sabe? E ele não fez o maior livro do Brasil. Quer dizer, ele levou para o concreto a situação que nós estamos vivendo e que redunda nisso que eu acabei de lhe dizer a vocês. Quer dizer, nós estamos efetivamente no limite da tolerância, certo? Queremos, então, terminar essa nossa palavra aqui, mais uma vez, agradecendo a presença e sejam muito bem-vindos nessa casa. Obrigado e obrigado a todos os companheiros. Eu queria assinar embaixo das palavras do Rogério, do nosso presidente, e lembrar que este é um evento técnico de apresentação de mais uma instituição de natureza tributária, de política fiscal, de política comercial, mas eu queria também destacar, Rogério, se me permite, na sua linha, lembrar que este é um ano de eleições, é um ano político, e que as entidades que tantas e tantas vezes se reuniram, levantando, sustentando bandeiras de interesse da democracia e de interesse da sociedade paulista e brasileira, que nós precisamos, mais uma vez, nesse momento político, de levar ao debate eleitoral uma das maiores dificuldades políticas dos últimos anos no Brasil, que é a reforma tributária. Nós precisamos cobrar dos candidatos aos diversos governos, ao Executivo e ao Legislativo, o compromisso sério e firme de que no próximo ano legislativo, no próximo período legislativo e presidencial e governamental aqui de São Paulo, nós possamos ter efetivada esse que é um grande sonho do Brasil, de empresários, dos cidadãos, que é o sonho de termos um Brasil, do ponto de vista tributário, um Brasil mais racional. Um Brasil que tenha o tributo justo, sim, que dê suporte financeiro às atividades dos governos, atividades essenciais também à cidadania, mas que seja também um Brasil menos burocratizado e que a carga tributária seja compatível com a nossa realidade econômica. De forma que ficam os cumprimentos a todos, o parabéns à associação e esse momento que não é para isso, mas que sirva também de reflexão para que nós possamos juntos estar levantando essa bandeira no momento oportuno, a cobrar dos nossos candidatos a governantes e nossos candidatos aos legislativos também uma maior racionalidade no que diz respeito aos aspectos tributários do nosso país. Muito obrigado. Esse é um tema, na verdade, Siscoserv, mais um dos temas relativos aí à burocracia que a gente hoje vive no nosso país, né? Siscoserv. Foi instaurado o Siscoserv em 2012. O primeiro manual do Siscoserv foi obrigatório a partir de julho de 2012. De lá para cá, saíram 8 manuais. Então, em 21 meses, temos 8 manuais do Siscoserv, ou seja, uma média de um manual a cada 2 meses e meio, mudando o critério e a utilização deste serviço, dessa prestação de serviço. Vejam, senhores, qual é a crítica que nós estamos fazendo, já não por conta do Siscoserv, mas por conta de todos esses trabalhos burocráticos em que o governo vem exigindo do contribuinte uma série de informações e que nós entendemos que algumas fazem sentido, outras não. Porque, por exemplo, nos casos do Siscoserv, teremos que informar, agora é pessoa física, antes era empresa, agora é pessoa física,
que táxi que ela tomou lá no exterior, em que restaurante ela foi almoçar, enfim, né? E coisas desse tipo, né? Qual é a necessidade desse tipo de informação? O governo trabalha com dados estatísticos, muito bem, mas para que ele precisa saber isso, né? Coisas desse tipo. Fica muito claro que o projeto, ele nasceu sem ter ainda uma objetividade clara na sua concepção, porque 8 manuais em 20 meses nos mostra que houve muitas adaptações. E o mesmo vai acontecer agora com o E-Social, e o mesmo aconteceu nos produtos do SPED. Então, é uma crítica, vamos dizer, essa conjuntura, né, que se faz com relação ao Ciscoserve. E o governo, uma coisa interessante, que é bom a gente também trazer essa informação. Antigamente, como é que era feita a fiscalização das nossas empresas, né? Vinha o fiscal, fazia a notificação, pedia documentos, isso era separado, geralmente pelo empresário da contabilidade, o contador interno, separava aquela documentação para ser apresentada à fiscalização. Era feita a fiscalização daquela forma tradicional, olhava-se todos os documentos, né, aquela coisa toda, e se houvesse alguma falha naquela escrituração, com relação à fiscalização, com relação ao não recolhimento de algum imposto, era imposta uma multa e o pagamento daquilo. Então, era uma coisa justa, né? Hoje não. Hoje, as pessoas físicas, nós vemos aqui, o caso do Ciscoserve, tem pessoa física envolvida aqui, ou jurídicas, elas têm que antecipadamente fornecer informações ao governo, né? Informações hoje até difíceis de se dar, no caso da nota fiscal eletrônica, pelo próprio conceito que o Rogério Amato trouxe, né, do livro gigantesco, 7 toneladas, que o nosso advogado aí teve a paciência de computar. Mas a gente sabe que, por conta disso, hoje, para você emitir uma nota fiscal, é uma coisa extremamente complexa, não é fácil, é difícil, e seguramente está todo mundo errando na confecção dessas notas. Não porque quer, mas porque não consegue, efetivamente, tabular no seu sistema de gestão toda aquela complexidade do sistema tributário brasileiro. Então, mas voltando a falar dos controles, hoje antecipamos isso, e a Receita Federal se ateve a esse tipo de situação e está fazendo o quê? Pela entrega em atraso, pela entrega com algum dado ou comissão de alguma informação ou informação errada, imputando multas, que no caso do Ciscoserve pode ir de R$ 500 a 0,2% do faturamento. No caso de outras obrigações acessórias aí da SPED, poderá chegar a 3% do faturamento. Isso não significa que a empresa que entregou, de alguma forma, aquela obrigação acessória com alguma informação inexata, que ela, eventualmente, tenha calculado o imposto errado ou deixou de pagar o imposto. Não, ela nem foi fiscalizada ainda. Mas percebo que é pela entrega de uma obrigação acessória, que é uma contribuição que o contribuinte está fazendo com o governo, de antecipar informações, não é verdade? Ela hoje é autuada. Então, eu não vim aqui para dar um discurso nem nada, e também não vou falar da parte técnica, que isso vai ser feito no segundo momento, mas que fique essas questões para que nós pensemos, né? Que o governo realmente tem a obrigação de levantar esses dados, é a obrigação de ter os dados para suas análises importantes de setores, de movimentação, mas que nós também precisamos de ter uma simplificação, e isso tem que ser pensado de forma conjunta nacionalmente, tanto na legislação, como nos meios e nos mecanismos de se fazer isso. E não se criar obrigações cada vez mais sofisticadas e complicadas, e muitas vezes sem um grande objetivo lá na frente, imputando isso como obrigação para o contribuinte. Era isso que eu tinha para comentar de início. Obrigado. Eu estou presidindo o SEBRAE e tenho convivido com as dificuldades dos pequenos empresários. Como é que um empresário que começa, que vai levantar R$1.000, R$2.000 no Banco do Povo, R$3.000, consegue ter uma estrutura para poder atender minimamente
isso que o Aprobato acaba de dizer. E a outra coisa que eu queria dizer, que sinto isso, nós estamos fazendo uma faculdade, que eu vim aqui para convidar o meu presidente a ir lá conhecer, de como o conhecimento pode ser aplicado a favor do empreendedorismo. Quer dizer, é uma escola técnica e uma faculdade técnica junto com a Faculdade Paula Souza. O importante é o que eu estou sentindo, para quem tem a minha idade, são muitas décadas vividas, estou extremamente preocupado com a desorientação da sociedade brasileira. Ouçam, vejam jornais, leiam, vejam televisão, escutem o rádio, há uma desorientação. A sociedade não sabe o que quer, ela está rebelada e não sabe. Põe fogo em ônibus, estão atirando contra ela mesma. Porque tudo isso é custo que um dia a Receita aqui tem que buscar para cobrir os custos. Então, eu entendo e tenho dito que a burocracia foi feita para acabar com a corrupção. Mas o crime organizado está se valendo da burocracia e criou um labirinto. Eu pergunto aos fiscais aqui presentes, não encontram as pessoas organizadas do crime. Eles têm a faculdade de criar, se esconderem num labirinto que ninguém encontra. Então, é fundamental o que essa associação está fazendo, como o SESCOM, como a OAB e todo o sistema, para que a gente comece a pensar. E eu fico duvidoso, falava para o Rogério, como é que você vai mudar esse monstro burocrático com 32 partidos? Você põe um projeto na Câmara, sai um monstro. Que eu digo, você põe o projeto Bindisch e sai uma bruxa. Porque todo mundo põe um pedacinho de interesse, um pedacinho de necessidade, seja lá, eu pergunto ao OAB, é isso? Não, a gente não consegue. 38, 40 ministérios. Então, é importante que a sociedade, que é nós, instituições, nos unamos para buscar uma solução junto aos 3 segmentos, que é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, para conseguirmos alertá-los, porque nós, que temos mais de 8 gerações, sabemos o que acontece. Vamos cair na mão de um militar ou de uma pessoa que quer vender fantasia, como nós temos aqui na América do Sul, muitos casos. E um país como esse, um agente como como os brasileiros, não merecem isto. É muito melhor nós acordarmos de forma consciente e buscarmos uma solução, pressionando os que detêm o poder, para que entendam que hoje é mais importante do que pensar no partido, é pensar num país. Eu acho que essa é a grande missão que as instituições têm, como a Fiesp, a FEComércio, a FAESP, a Federação, a FACESP, a Associação Comercial, o SESCOM, todas as entidades que têm um poder muito grande quando se unem. E é isso que nós buscamos, é isso que eu sei que o Rogério está lutando por isso, sei também de todos aqui, Aprobato, o Chapina, a OAB, e todos aqueles que acreditam no país, têm que mudar a cabeça e pensar no Brasil antes de qualquer interesse pessoal. É uma coisa óbvia, mas eu gostaria de dizer, porque realmente quem trabalha com o pequeno chega ao ponto de você ficar desesperado. Você perde a esperança de poder dizer qual é o caminho que você vai, pequeno, o microempreendedor individual agora, ele não tem mais saída. Então, senhoras e senhores, parabéns ao Rogério por reunir aqui esse grupo impressionante de pessoas para que a gente tente buscar uma solução. Muito obrigado.